Com certeza você está atrás de uma análise acertada para tentar entender, mais uma vez, o que é que está acontecendo nessa relação do Trump com o Irã, visto esse último ataque que ele fez, matando o terrorista Soleimani lá no Iraque. O cara, assim, o Trump fez uma ação acertadíssima, no entender de muitos analistas, inclusive eu acredito que sim, neste jogo de xadrez internacional da geopolítica. Você certamente está em busca de uma análise. Você está aí procurando vídeos, textos, artigos, twitters, threads, etc., para tentar entender o que está acontecendo. Isso é essencial para a gente compreender as coisas. Por quê? Por muitas razões. Primeiro, para você se orientar na realidade. Outro, para você não ser enganado. Dois, para você também, às vezes você que trabalha com investimentos, isso importa na mobilização dos seus ativos financeiros do mercado, porque a gente sabe que isso influencia demais o mercado internacional, as relações entre os países, isso influencia no preço do dólar, influencia muitas vezes até em questões de exportação e importação de produtos de vários países. Isso importa para você também. Ou às vezes você simplesmente só quer saber o que está acontecendo, né? Aí eu quero saber o que está acontecendo, pô, né? Isso é seu direito de saber, né? E assim, o importante dentro desse tipo de análise é nós não cairmos nos chavões colocados pela mídia em vários lugares. Dizer assim, não, está acontecendo uma guerra fria, não, está acontecendo simplesmente uma nova guerra do Iraque, né? Não, está acontecendo o ressurgimento da guerra do Afeganistão, não, porque isso, porque aquilo. Veja, nós temos que botar um pouco a mão na cabeça e pensar assim, qual seria o melhor jeito de fazer uma análise, né? O que eu quero dizer para você é assim, eu vou dar um panorama para você neste vídeo aqui, para você entender mais ou menos porque é importante a gente ter, em primeiro lugar, ter o esforço psicológico nosso, a força intelectual para entender como o nosso inimigo pensa. Um dos ensinamentos maiores do professor Olavo de Carvalho é nós entendermos a psicologia do nosso inimigo ou da pessoa com quem nós estamos conversando ou da pessoa com a qual nós estamos debatendo. Por exemplo, quando o Olavo fez aquele grande debate com o professor Alexander Dugin, o Olavo conhecia tanto o pensamento por trás da pessoa do Alexander Dugin, naquele livro Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, e ele entendia exatamente a forma mentes, o que compunha, o que construía a psicologia e a intelectualidade do Alexander Dugin. É por isso que ele venceu o debate, porque ele também conhecia a forma psicológica do Alexander Dugin, ele sabia como o seu inimigo pensava. Isto é essencial em análise política, porque muita gente descarta a psicologia, por exemplo, nas análises políticas, e isso não pode ser descartado, né? Então, o que a gente pode começar a pensar? Por que o Trump foi lá e matou o raio daquele general iraniano Soleimani num comboio lá que ele estava indo, parece que ao aeroporto lá de Bagdá, no Iraque, né? Então veja, o Pentágono então confirmou hoje, aliás, dia 3, a morte do maior líder, comandante militar do Irã, o Qassem Soleimani, e também a morte do líder das forças de mobilização popular, chamado Al-Rashad Shabi, Abu Mahdi al-Muhandis. Al-Muhandis é esse cara que foi morto, o líder das forças de mobilização popular. Então foram mortos duas pessoas, né, principais, né? Esse comandante militar, o Soleimani, que todo mundo está falando aí, e o líder das forças de mobilização popular, o Al-Muhandis, durante um bombardeio das forças americanas no aeroporto de Bagdá, na capital do Iraque. Nos últimos 6 meses, preste atenção, essa análise que eu estou dando aqui é uma palhinha da análise que está lá no Brasil Sem Medo, no nosso portal, o maior portal conservador. A análise completa está lá, eu vou ler alguns trechos para você aqui, que nos últimos meses o grupo terrorista do Hezbollah, que o nome completo é Katalib Hezbollah, ou conhecido como as Brigadas do Partido de Allah, financiados pelo Irã, isto é importante, vem atacando as bases americanas no Iraque. E no dia 27 de dezembro, o empreiteiro civil americano morreu num ataque e o presidente norte-americano Donald Trump declarou que a morte do americano foi a linha vermelha, ou seja, foi o limite. Falou, não, agora chega. A morte de um empresário, de um americano lá, agora chegou. O próximo passo, nós vamos falar grosso, né? Em consequência, os americanos eliminaram 25 terroristas em um ataque aéreo. A decisão marcou, vamos dizer assim, a mudança de atitude do presidente Donald Trump, que até o momento estava tentando pressionar o Irã através de algumas sanções econômicas. Lembra que eu falei que o aspecto econômico também importava nesta análise. Em seguida, várias vozes dentro das forças de mobilização popular, um grupo composto de várias milícias, dentre elas o Hezbollah, condenou os Estados Unidos
e orquestrou uma invasão à embaixada norte-americana no Iraque. Aqui que o negócio esquentou, presta atenção. Milhares de invasores, membros e apoiadores das forças de mobilização popular derrubaram o portão principal da embaixada americana, invadiram algumas salas da recepção, tacaram fogo, fizeram uma bagunça, tacaram fogo em móveis, quebraram janelas de vidro blindado e gritavam morte à América. Veja só o símbolo desta ação que eles fizeram, uma demonstração de força. Contudo, os líderes do ataque ainda impediram que a multidão invadisse ainda mais a embaixada, gritando com megafones que o recado foi dado, ou que o recado fora dado. Há então uma forte especulação, na época, de que os iraquianos teriam facilitado, por isso que o ataque aconteceu lá no Iraque, né? Os iraquianos teriam facilitado a entrada da multidão para destruir a embaixada americana. Dentre os que participaram do ataque estavam Hassem Salem, que é membro do parlamento iraquiano. Ele declarou que, abre aspas, este é o fim para os Estados Unidos e seus aliados, incluindo a Arábia Saudita, Israel e Emirados Árabes. Os Estados Unidos, até esse momento, não tinham reagido, não tinham feito nada, né, além das condenações verbais e algumas sanções econômicas. Agora, a pergunta que fica assim, nesse momento que a gente está fazendo essa breve análise é: em que o Irã se beneficiou com essa invasão? Né? O tabuleiro político a gente sabe que é bastante complexo e os elementos que a gente tem que começar a pensar devem ser levados em consideração. Por exemplo, o aumento da influência no Iraque, né? E para além do Iraque. Outro ponto que nós temos de pensar é o posicionamento na mesa de negociações com a Europa e com os Estados Unidos. O que é que o Irã, o Iraque ganham numa coisa dessa? É importantíssimo que a gente tenha não só esse perfil histórico que justifica essa ação do Trump, mas por quê? Qual é o perfil psicológico dos terroristas lá do Oriente Médio e por que é que o Trump fez isso? Né? Por que o Trump agiu diferentemente de John Kerry ou do ex-presidente norte-americano Barack Hussein Obama, que ficava fazendo ameaças, etc., e não agia? Por que o Trump agiu assim? Isso é fundamental, porque a continuidade desta análise que eu dei para vocês, que é muito rápida e breve, que é um panorama rápido histórico sobre o que aconteceu lá no Iraque e na morte desse terrorista iraniano, o Soleimani, você encontra o resto dessa análise no Brasil Sem Medo. Eu não vou dar aqui o spoiler da análise, porque a análise acontece para quem é assinante do jornal. Eu já disse, o preço do jornal é preço de 3, 4 cervejas que você toma. Você pode ter as melhores análises. Essa análise que eu li para vocês aqui é do nosso correspondente em Israel, o Ricardo Gantz. Ou seja, o Ricardo Gantz fez uma análise impressionante, né, nesse primeiro texto que eu li, que eu não li todo o texto, eu li alguns pedaços dele, e depois, hoje no Brasil Sem Medo, os links estão aqui na descrição, ele publicou o resto da análise, mostrando por que a atitude do Trump foi acertada e como o Trump é um verdadeiro negociador que compreende também o perfil psicológico dos seus inimigos, coisa que nós aprendemos aqui de uma outra maneira, eu acho que até, quem sabe melhor, com o professor Olavo de Carvalho, que talvez seja hoje um dos maiores analistas políticos vivos no mundo. Então, o Ricardo Gantz é, né, ainda aluno do COF, do curso online de filosofia, e, portanto, ele tem dentro do seu modo de pensar vários ensinamentos do Olavo. Ele aprendeu com o professor Olavo de Carvalho e sabe fazer as análises. O Olavo de Carvalho é o presidente do nosso jornal. Eu sou o diretor de opinião lá do jornal. E começo hoje, dia 3, com o podcast lá no nosso jornal, em que eu vou falar sobre a questão do tapa que o Papa deu naquela chinesa, né? Aqueles 3 tapas lá que o Papa deu na menina lá na Praça São Pedro. No meu podcast hoje, lá no Brasil Sem Medo, eu vou comentar esse podcast. Essa análise do Papa com a chinesa lá vai estar só no podcast no Brasil Sem Medo. Se você quiser ver, vai ter que assinar o jornal, né? Porque a gente não vai ficar recebendo dinheirinho de governo, de empresa, não sei o que, não. É você que vai financiar o jornal. As assinaturas estão crescendo bastante. Nós estamos com, graças a Deus, várias aceitações do Jornal Brasil Sem Medo. Se você quiser ler esta análise do Trump e do Irã, se você quiser ler, ouvir a minha análise do Papa e a chinesa, se você quer ver tantos outros textos de análise, principalmente também de opinião, os artigos que eu irei escrever e outras pessoas também muito boas estão escrevendo lá, você vai ter que assinar o jornal. É um estímulo para você. Pense, menos de R$1 por dia. R$29,90, meu velho. Sinceramente, dependendo de alguma cidade que você vai, é o preço de 2 cervejas. Aqui em Londrina vai ser o quê? O preço de 3 cervejas? 4 no máximo.
né? Então entre lá no Brasil Sem Medo, o link está aqui na descrição, faça a sua assinatura, né? Abdique, por exemplo, do seu Netflix, né? Abdique, sei lá, de alguma outra assinatura besta que você faz e assine o jornal para estar bem informado e compreender de fato o que está acontecendo no Brasil e no mundo sem medo. Lembre-se que o Brasil Sem Medo é sim o maior portal conservador da internet e vamos começar a acabar com essa mídia boboca que fazendo análise com base em New York Times, os democratas americanos, essa bobagem sem fim. Tá bom, meus caros? Não esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? Eu dei uma palhinha da análise para vocês aqui. Só um tira-gosto, não vou dar mais, tá bom? Beijo da alma de vocês e até amanhã.